Fala aí galera, aqui é o professor Thomas Lins e hoje a gente vai estar falando de uma aula super top, que é a questão de farmacologia. Então não perca essa super aula, já peço para você curtir e compartilhar esse vídeo, ativar os sininhos para as próximas notificações e não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal, Tática de Enfermagem, e vem comigo. Aí a gente fala assim, por que professor estudar farmacologia? Dentro do cuidador de idosos, a gente vai administrar algumas medicações para o idoso que a gente está assistindo, está cuidando, né? Então, dentro dos cuidados com as medicações e com os registros das nossas rotinas, a farmacologia faz parte. Por isso que ela é definida como uma ciência que estuda a natureza e as propriedades dos fármacos e principalmente a ação dos medicamentos. Como assim, professor? Da seguinte maneira, depende das origens dos medicamentos, que ele pode ser de uma origem natural, que a gente fala, né? Que é questão de reino animal, vegetal e mineral, ou industrializado, que são o quê? As drogas sintéticas, é isso mesmo, pessoal. Mas não podemos esquecer que a farmacologia, né? Ela tem a sua farmacoterapia. Que seria isso daí, pessoal? Farmacoterapia é o uso dos medicamentos para um tratamento, uma prevenção, um diagnóstico e no controle de sinais e sintomas. Por isso que a ação dos medicamentos, eles podem ser profiláticos, curativos, paliativos e também de diagnóstico. E dentro dessas ações do medicamento, né, a gente pode falar do profilático. O que seria, professor? O profilático é a vacina, pessoal, que pode atuar na prevenção de doenças. Já o curativo, a gente lembra lá dos antibióticos, que tem uma ação terapêutica de curar a doença. Aí a gente entra no paliativo. O paliativo é para aliviar os sinais e sintomas. Então quer dizer o quê? Que é um medicamento, ele tem a capacidade de diminuir os sinais e sintomas da doença, mas não promove a cura, viu, pessoal? E já a questão do diagnóstico, a gente fala que são os medicamentos que auxiliam no diagnóstico, elucidando exames de radiologia. Um exemplo dele é o contraste. Mas não acabou por aí, viu, pessoal? Porque dentro da farmacologia a gente tem a farmacocinética e a farmacodinâmica. Quando a gente fala da farmacocinética, refere-se ao estudo do movimento que o medicamento administrado passa dentro do organismo durante sua absorção, sua metabolização e excreção. Já a farmacodinâmica refere-se ao estudo do mecanismo relacionado à ação do medicamento e sua alteração bioquímica ou fisiológica no próprio organismo. Pessoal, tá gostando da aula? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos para as próximas notificações e vem comigo. Já na questão da ação dos medicamentos, pessoal, a gente tem tanto local como sistêmico. A ação local são medicamentos que agem no local onde é administrado, sem passar pela corrente sanguínea. Já a questão sistêmica significa que medicação permite a absorção depois de entrar na corrente sanguínea para atuar no local desejado. E outra parte importante são as principais vias de administração, que a gente tem via oral, que é pela boca, via sublingual, embaixo da língua, via retal, que é pelo reto, via nasal, as nossas narinas, via inalatória, você lembra da inalação? Via ocular, o famoso colírio, auricular, nosso ouvido, vaginal e injetáveis. Dentro dos injetáveis, a gente tem na questão de intramuscular, subcutâneo, endovenoso, né? Então são medicamentos que a gente tem um auxílio aí de agulha e seringa. Fácil, né, pessoal? Mas para isso a gente precisa calcular os medicamentos, fazer regras de 3 ou as fórmulas que a gente possui de cálculo de medicação para poder dar a dose certa para o nosso paciente. Não podemos administrar medicação por administrar, pessoal. Temos que saber e ter precisão na dosagem.
Então, observe esse slide que é de extrema importância. Então, pessoal, muitas das vezes você, cuidador de idosos, vai ter que estar fazendo essa regrinha de 3, tá? Então, um exemplo básico aí, uma ação. Temos um frasco de Novalgina de 500 mg por ml em frasco de 200 ml. Qual a dose total dessa Novalgina dentro desse frasco? Vamos calcular? Então, pessoal, para calcular, seria essa ação aqui, ó. Se eu tenho disponível Novalgina de 500 miligramas, quer dizer que ele dentro de 1 ml tem 500 miligramas. Já no frasco, ele tem um quê? Um X, não sei quanto, em 20 ml. Então vamos lembrar da regrinha de 3, né? Sempre multiplicando por X, exatamente. Então olha como que fica. 1 vezes X é igual a 500 miligramas vezes 20 ml, sendo que 1 vezes X é igual a 10.000 miligramas por ml. X é igual a 10.000 miligramas por ml dividido por 1 ml. X é igual a 10.000 miligramas. Então a resposta já saiu. A resposta seria 10.000 miligramas de Novalgina em um frasco de 20 ml. Gostou? Vamos praticar. Pessoal, a partir de agora vocês vão ver um resumão dessa aula e abordar alguns temas importantes para você, cuidador de idosos. Até lá! Então, o nome farmacologia vem lá do grego fármacos, que significa basicamente droga, e logos, que significa estudo. O estudo das drogas, que também é definido como o estudo da interação entre substâncias químicas e sistemas biológicos e seres vivos. E como ciência, a farmacologia surgiu lá por volta do século XIX, com os avanços da química orgânica, com o descobrimento de origem de muitas doenças e as técnicas de isolamento de substâncias. Então vamos ao nosso primeiro conceito de farmacologia, o fármaco. Nós vamos chamar de fármaco toda substância química que tenha alguma ação terapêutica. Ou seja, o fármaco, ele dá origem aos medicamentos que nós tomamos. Você pode tomar a Novalgina, e a Novalgina contém o fármaco chamado dipirona, que tem ação terapêutica. Já o medicamento é uma coisa diferente. O medicamento nós encontramos como um produto tecnicamente elaborado que pode conter um fármaco ou mais de um fármaco. Já o remédio, que é como as pessoas costumam se referir aos medicamentos, na verdade tem um significado amplo. Remédio é qualquer coisa que te faça bem. O remédio ele pode sim ser um medicamento, mas também pode ser um abraço. A dose ela é definida como a quantidade de fármaco que é capaz de provocar alterações no organismo. O conceito de posologia é nada mais que o estudo das doses, das dosagens e dos intervalos que as pessoas devem tomar os medicamentos. E a droga, que é uma palavra que a gente costuma ouvir bastante, é qualquer substância química que possua a capacidade de alterar a função fisiológica. E nós temos a forma farmacêutica, que é como que esse medicamento, qual a forma que ele irá se apresentar para nós. E isso vai também influenciar em como que ele será administrado. Ele pode ser em cápsulas, em comprimidos, elixir, xarope, adesivo e assim por diante. Nós entendemos como placebo um fármaco, uma terapia, um procedimento
que apresenta um efeito terapêutico psicológico. A dose mínima de um medicamento é a menor quantidade dele capaz de produzir um efeito terapêutico. A dose máxima é a maior quantidade de um medicamento capaz de reproduzir um efeito terapêutico. Porém, se essa dose é ultrapassada, podem ocorrer efeitos tóxicos no organismo. A dose tóxica nós entendemos quando a dose máxima é ultrapassada, causando perturbações ou intoxicações no organismo. E a dose letal é quando a quantidade de um medicamento causa a morte. E nesse vídeo específico nós vamos conhecer um pouco sobre a via de administração oral. Vamos lá? A via oral, ela faz parte da via interal, onde o medicamento é administrado pela boca e é absorvido pelo trato digestório. Os benefícios da administração de medicamentos via oral são basicamente que ela é considerada mais barata, mais econômica em comparação com as outras vias, mais segura também, porque a pessoa não precisa de nenhuma preparação muito complexa para poder fazer, e mais confortável, porque é indolor, a pessoa consegue fazer sozinha. Então vamos falar um pouquinho sobre as formas que nós mais encontramos que são de medicamentos via oral. Começando pelo famoso comprimido. O comprimido nada mais é do que um pó medicamentoso que ele é preparado por compressão. Ele pode ser adicionado ou não de substâncias aglutinantes, que servem para manter aquela forma do comprimido. Também há substâncias ativas que são protegidas por cápsulas, são envolvidas em diversos tipos de cápsulas, cada uma com a sua função específica, mas a função geral da cápsula é proteger essa substância ativa, por exemplo, do contato com a mucosa gástrica, que vai causar a degradação dessa substância. E essa substância só pode ser liberada lá no intestino delgado. No caso das pastilhas, elas são sólidas, elas têm um formato variado, elas contêm substâncias aromatizantes e elas dissolvem lentamente na cavidade oral. Há medicamentos com essa forma de drágia, que na verdade é um comprimido, é bem similar ao comprimido, só que existe uma película externa de proteção. Fica parecido com MMs, por exemplo. Um bem famoso que é em drágia é a Neosaldina. E a forma de medicamento em gotas, que tem absorção mais rápida em comparação com o comprimido, porque ela não precisa se desintegrar. Como ela já é em gotas, já é um líquido, ela só é dissolvida e absorvida pelo organismo. Continuando com as formas de medicamento com administração via oral, nós temos o xarope, que é uma solução medicamentosa que contém uma quantidade muito grande de açúcar, que confere a essa solução uma viscosidade. Quando essa concentração é superior a 85%, funciona como um conservante. Já a solução oral tem vários tipos, mas elas são preparações líquidas que contêm uma ou mais substâncias químicas dissolvidas, dispersas em um solvente adequado ou em uma mistura homogênea de solventes, o que é diferente, por exemplo, da suspensão. A suspensão já é uma forma farmacêutica na qual a substância responsável pelo efeito terapêutico é insolúvel, então eu tenho aquele pó junto com o líquido, por isso que eu tenho que agitar bem para fornecer a dose correta. As principais contraindicações que nós encontramos com os medicamentos de via oral estão associados com o estado de consciência da pessoa que precisa tomar o medicamento, porque ela precisa cooperar para deglutir, e o estado de saúde do trato digestório. Vamos falar sobre o efeito de primeira passagem, que é muito importante que você saiba que está relacionado com a administração de medicamentos via oral. Ele também é conhecido como metabolismo de primeira passagem
ou pré-sistêmico, que nada mais é do que um fenômeno de metabolização que acontece lá no nosso fígado quando nós tomamos um medicamento via oral, que diminui a concentração dessa substância ativa na nossa circulação. Nós já sabemos que quando nós tomamos um medicamento via oral, nós temos a absorção desse medicamento no sistema digestório. E o que acontece? Esse medicamento que nós tomamos, ele vai passar pela veia porta hepática, levando ele ao fígado, antes que ele chegue à nossa circulação sistêmica. E o fígado vai metabolizar grande parte desse medicamento. Então, o fármaco ativo é lançado para o sistema circulatório depois que ele passa pelo fígado, e o fígado vai metabolizar grande parte desse fármaco ativo. Então, nós podemos concluir que todos os medicamentos feitos para via oral já são produzidos com uma concentração maior, porque eles já levam em consideração que ocorrerá o efeito de primeira passagem, onde o fígado vai metabolizar grande parte do fármaco ativo antes que esse fármaco ativo atinja a circulação sistêmica. E uma dúvida que pode ficar em relação ao efeito de primeira passagem. Existe efeito de primeira passagem na via sublingual? Não, na verdade não existe efeito de primeira passagem na via sublingual. Por quê? São os capilares que absorvem o medicamento na via sublingual. E existe uma drenagem venosa para a veia cava superior. Por isso que a via sublingual é utilizada bastante no caso de emergências, porque eu tenho absorção rápida para a corrente sanguínea, para a circulação sistêmica, por causa dos capilares. Então, não passa pelo fígado antes.